Dando sequência à nossa série do O que eu aprendi no UpW com o Anthony Robbins em 2018, hoje eu trouxe para você as 3 coisas que mais nos fazem sofrer. Se vocês não se lembram, no vídeo passado, ou se você não assistiu, assiste aqui, mas se vocês não se lembram, no vídeo passado nós falamos sobre os 2 maiores medos autênticos que nós temos na vida. O medo do abandono e o medo de não ser suficiente. Hoje nós vamos falar sobre essas 3 coisas que nos provocam enorme sofrimento. E aí eu já quero que, à medida que eu for falando, você já vai escrevendo aí nos comentários: nossa, Debs, eu me conecto com isso, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, porque isso é muito o que traz o sofrimento pra gente. A primeira coisa é o medo da perda. E quando eu falo do medo da perda, gente, é o medo de perder mesmo. E a gente só se conecta com o medo de perder quando a gente efetivamente perde. Vocês já pararam pra pensar nisso? A gente só tem medo de perder pessoas quando a gente perde uma pessoa querida. A gente só tem medo de perder a saúde quando a gente tá doente. A gente só tem medo de perder mais dinheiro quando a gente já perdeu dinheiro. A gente só tem medo de perder emprego quando a gente já perdeu um. Quando a gente não passa por essas experiências, esse medo da perda, muitas vezes, ele fica ali latente. E ele é disparado pelo gatilho de quando a perda acontece. O Anthony Robbins, ele fala muito sobre essa questão dos gatilhos. Então, a gente tem essas questões que nos fazem sofrer, só que muitas vezes elas ficam guardadas numa caixinha. E de repente, alguma situação, ela funciona como um disparo para que essa caixa se abra, como uma caixa de Pandora. E de repente você não sabe lidar com isso. Então eu quero que você me coloque aqui. O que você tem medo de perder? Você tem medo de perder dinheiro? Você tem medo de perder saúde? Você tem medo de perder uma pessoa amada, o seu marido, sua mãe, um filho? Conta aqui para mim em relação a esse primeiro fator de sofrimento. O segundo fator que nos leva a sofrer, segundo o Anthony Robbins, é o medo do menos, o medo da escassez. Então eu quero que vocês pensem comigo o seguinte: nós temos 2 caminhos na nossa vida. A gente pode ir para o mais e a gente pode ir para o menos. É simples assim. O mais: sucesso, amor, saúde, dinheiro, abundância, relações saudáveis. Isso aqui é o mais. O menos: quando eu me guio pela rejeição, quando eu vivo um movimento de escassez, quando eu procrastino, porque a procrastinação também é um movimento de escassez. A procrastinação é um movimento, segundo as constelações familiares, em direção à morte, porque é quando você não tem uma ação, é quando você não faz. Então a gente tem esses 2 caminhos. E qual é o nosso maior medo? Ninguém tem medo da abundância, ninguém tem medo do mais, mas a gente tem muito medo da escassez. Tenho alunas que dizem pra mim o seguinte: Debs, eu tenho algumas ideias muito loucas, porque às vezes eu penso que quando eu ficar velha, eu vou morar embaixo da ponte, eu vou ficar sendo ali coberta por aqueles trapinhos de cobertor, vou morar na Cracolândia. E eu falo, gente, a mente de vocês é maravilhosa, né? Vocês têm um monte de dinheiro guardado no banco e vocês acham que vocês vão parar embaixo da ponte. É possível? Pode acontecer. A gente não está imune a essas situações, até porque a gente não sabe o que o futuro nos reserva. Mas vale mesmo a pena você perder todo o tempo da sua vida conectada com esse medo do menos? E lembra de um ciclo que eu sempre falo? O pensamento gera um sentimento, que gera uma ação e que gera um resultado. Quanto mais você pensa no menos, mais você sente menos. Então, mais você sente a escassez, mais você age em direção à escassez e menos os seus resultados são potenciais e exponenciais. Então, se teve algo que eu aprendi muito bem com o Anthony Robbins, é que quando a gente muda a qualidade dos nossos pensamentos, a gente também muda a qualidade e a potencialidade dos nossos resultados. O terceiro ponto que causa muito sofrimento pra gente, segundo o Tony, meu mentor, Tony Robbins, é o medo do nunca. O que é o medo do nunca? É aquela história do eu nunca vou casar, eu nunca vou ter um filho, eu nunca vou atingir o meu sonho, eu nunca vou, sei lá, né, vou até bater na madeira aqui, né, gente? Eu nunca vou ter 1 milhão de inscritos no meu YouTube, ninguém nunca vai comentar um vídeo meu, ninguém nunca vai aparecer numa live minha, eu nunca vou conseguir aprender a investir o meu dinheiro. Esse é um fator que causa muito sofrimento. E aí, lá em 2018, ele disse uma frase que me marcou muito e que fica sempre na minha cabeça, que é o seguinte: ele falou assim: nunca é muito tempo, assim como sempre é muito tempo. O nunca, ele não existe. Ele não existe. Porque pode ser que você pense assim: eu quero ter uma casa. Pode ser que você não tenha a casa que você pensou, mas você vai ter uma casa. Então, será que nunca você vai ter uma casa? Eu quero ter 1 milhão de inscritos no meu canal. Pode ser que você não chegue a 1 milhão de inscritos, mas e se você tiver
900 mil inscritos no seu canal. Isso não é suficiente? Então, esse nunca, ele leva a gente para um fator de medo que é o primeiro que eu falei ali, um fator de sofrimento, que é o medo de não ser boa o suficiente. O medo de não ser suficiente, o medo de não ter o suficiente. Então, esses 3 fatores, segundo Anthony Robbins, são fatores que causam muito sofrimento na gente. O medo do nunca, o medo do menos e o medo da perda. Agora, para eu não me conectar com o medo da perda, do nunca, da rejeição, de não ser boa o suficiente, você já deixa like nesse vídeo e já compartilha, primeira coisa. Segunda coisa, eu quero que você coloque aqui nos comentários quais ou qual desses 3 fatores te traz mais sofrimento. E conta aqui pra mim o porquê. Eu quero saber.